Olá amigos do Efluentcast, bem-vindos a mais um episódio, hoje aqui na FENASAN 2024, no stand da BR Group, onde a gente gostaria de agradecer os nossos colaboradores, o pessoal da BR Group. E hoje estou aqui com o Jorge, da Ingenutri. Vou pedir depois que ele se apresente para a gente falar de um tema muito interessante, o impacto dos produtos relacionados ao processo de higienização no desempenho da estação de tratamento de efluentes. Eu acho que é um tema muito interessante que pode realmente ajudar aí os nossos ouvintes, colaboradores do canal. Então, Jorge, gostaria que você se apresentasse para que a gente pudesse realmente falar um pouquinho sobre o tema, que eu achei muito joia, nada combinado antecipadamente, mas que quando a gente conversou aqui, eu vi que tinha adesão e vamos tirar um leite de pedra aí desse assunto que é realmente muito pouco falado. Beleza, boa tarde, ouvintes do canal. Boa tarde, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Agradecer também o pessoal da BR Group, que é parceiro nosso de trabalho. Bom, falando um pouquinho de nós, eu me chamo Jorge, faço parte da gestão do grupo PH2, que detém aí a empresa Cleantec, que atua na higienização, a Ingenutri, que atua na linha Feed, Food e Agro, levando soluções ao mercado, sempre buscando a sustentabilidade. E como o Marcelo falou, é unir dentro da cadeia da indústria, não só a entrada da fábrica, mas a saída também, que é o nosso efluente, que muitas vezes é deixado de lado em certas circunstâncias do processo fabril. Jorge, e a gente conversando aqui nos bastidores, uma coisa que me chamou bastante a atenção, né, é essa questão de diferenciação entre os princípios ativos que o pessoal costuma utilizar na higienização e esse impacto. Mas eu acho que antes a gente poderia esclarecer para os nossos participantes do canal do processo, a higienização, como que ela de fato acontece de uma forma mais resumida, sintética, objetiva, né? E com esses princípios ativos, eu acho que na sequência a gente pode então fazer essa relação realmente lá com a estação de tratamento. Então, Marcelo, hoje a higienização muitas vezes ela começa sendo vista como o final do processo e na verdade ela é o início do processo fabril. Porque se tu não higienizar a indústria de alimentos, seja ela o abatedouro, indústria de massas, a indústria de leite, o laticínio, enfim, tu não começa o processo do dia seguinte. Então logo ela não é o final do processo, e sim o início do processo. Quando a gente fala de etapas de higienização, a gente começa desde uma simples raspagem do que sobrou do processo fabril, a aplicação do químico, do desinfetante, e aí que está, vamos dizer assim, o pulo do gato. É como fazer para que esse químico tenha uma ação melhor num percentual mais baixo, com uma matéria-prima desses produtos químicos com melhor eficiência, que não vai ter a agressão lá do efluente lá embaixo, depois que tu tem que tratar tudo que tu joga para baixo. E quando eu lembro sempre que, como técnico, responsável técnico de laticínio, que eu fui e sou há muito tempo, a gente tem uma grande vazão, normalmente associada ao processo de higienização, né? Ela costuma bagunçar a estação de tratamento, não só por uma questão de um produto específico e certamente um pouco mais agressivo, que é a higienização, mas a própria carga que eu posso trazer, que é uma carga diferente do que eu tenho normalmente durante o meu processo, embora são a mesma coisa, né? Mas eu fiquei um pouco mais de óleos e graxas, uma crosta, uma proteína um pouco diferente, enfim, acaba impactando na minha estação de tratamento, seja pela vazão, ou seja pela quantidade, ou pelo tipo até de matéria orgânica ou de um outro contaminante poluente que eu vou estar levando para a minha estação de tratamento, né? Marcelo, hoje a Cleantec atua na parte de SIP, que é o grande volume do laticínio, fazendo conta primeiramente, que é matemática e tudo é custo, né? Mostrando para o nosso cliente que a soda, o ácido nítrico, que ele usa lá no SIP no seu dia a dia, ela tem um valor baixo de quilo, mas o percentual que usa é muito alto. E quando a gente entra com nossos produtos formulados, que são tamponados, que tem uma eficiência maior, tu acaba trabalhando num percentual 10 vezes menor do que uma soda e um ácido nítrico, tornando o custo mais agradável para o cliente, inclusive levando ele a economizar, a ganhar. Hoje nós temos clientes que inclusive economizam de 12% a 15% na sua conta de SIP. É muito. E falando somente do custo de SIP, mas aí nós estamos falando que em vez de eu jogar um produto, um efluente, com uma solução a 2% de soda cáustica, eu estou jogando um químico a 0,3%, 0,4%.
e, consequentemente, meu custo de tratamento diminui. Eu acabo ganhando eficiência. Então, essa relação que a gente tenta mostrar para o nosso cliente, que é o ganho tá na qualidade de higienização, que ele vai diminuir, vai ter o custo ali diminuído, e também ele vai ter o ganho de um efluente, até nem é a questão de menor custo, mas é garantir que o efluente seja eficiente, tratado de forma adequada e ele não venha ter problemas ambientais. Esse é um ponto que eu acho que a gente pode explorar mais, olhando para essa questão dos princípios ativos, né? Tu falou ali muito da soda, do ácido nítrico e tal. Eu sei que tem também alguns detergentes que, dependendo do tipo, do princípio ativo que eu tenho, eu vou causar direto, por exemplo, um quaternário de amônio, né? Que eu posso causar talvez numa diluição não adequada ou num processo não adequado de higienização, um impacto grande na minha estação. E eu acho que são duas coisas que a gente falou aqui que eu acho que é importante a gente abordar. Uma delas é esse impacto negativo do ponto de vista de funcionamento do processo biológico. A grande maioria das indústrias que a gente está conversando aqui, laticínio, frigorífico, tem essa processo de tratamento biológico, né, em que isso é afetado diretamente. Se a gente ainda tem uma região fria ou com mudança de temperatura, mais ainda, porque ela é muito mais afetada, né? Eu acho que essa seria uma questão, e a outra é a própria questão do custo que tu falou, que eu diminuo o custo às vezes lá no meu processo CIP, mas eu aumento o meu custo lá na ET. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas duas coisas, talvez separadamente, dessa experiência que vocês têm observado nos clientes de vocês. Então, o que nós observamos, Marcelo? Que o pessoal age no impulso. E aí, que nem você muito bem colocou, o pessoal olha o custo separadamente. E hoje não podemos trabalhar mais dessa forma. Nós temos que olhar um custo global da água que eu uso para o sistema, do que eu uso e do meu custo do tratamento de efluente. Porque muitas vezes, assim, eu usando um produto, no caso dos nossos produtos que a gente tem uma vasta experiência, por exemplo, em vez de eu descartar uma soda a cada CIP, eu consigo, com o produto formulado, só repor o que ele perdeu ali na transição por ação de alguma matéria orgânica. Então, em vez de eu jogar 15 mil litros de soluções fora, que eu estou jogando 15 metros cúbicos de água, eu não faço isso. Eu só acrescento o químico nessa solução e reaproveito por muito mais CIP, gerando economia, gerando não só de químico, e também de água. E também eu diminuo meu volume de efluente para mim ter que tratar. Então, eu ganho nas duas pontas, ambientalmente. Também tem a questão do ESG, que muitas empresas estão implantando, e aí tem que reduzir o consumo de água. E como é que a gente faz isso? Adequando os processos CIPs. É o grande furo, é o processo CIP que tem o consumo maior de água. E deixa eu entender um pouco melhor essa questão do princípio ativo, né? Que certo. Eu tenho em relação a uma mudança que você faz, usando os produtos que você propõe em relação ao sistema convencional. Eu tenho um princípio ativo diferente, é o mesmo produto, é só essa formulação que você falou aí que é o diferencial. Como é que é isso? O que acontece, Marcelo? Quando a gente fala em detergente, eu não consigo fugir da soda tendo como componente principal no detergente. A soda vai fazer parte. Só que em vez de ter uma soda livre a 50%, eu tenho lá princípios ativos diferentes, com 20% de soda para fazer a reação de sabonificação e com ela tamponado. Consequentemente, o que acontece? Essa minha soda ela fica catalisada, eu não perdo ação por matéria orgânica e pelo baixo volume que eu uso, é muito mais fácil de tratar. Entendi. Além me perdoa, Marcelo, além de que os componentes usados no detergente são todos biodegradáveis, que aí não vai ficar residual lá na tua lagoa gerando problema. Eu acho que esse é um ponto interessante que hoje cada vez mais, né, você precisa levar em conta, porque, de novo, uma estação biológica vai sofrer a ação, né, de um produto com menos biodegradabilidade. Imagine que nem você muito bem mencionou do quaternário de amônia, que ele permanece no ambiente por até 72 horas. Quando numa parede, se eu não enxaguar ele, já teve presença em mais de 90 dias em estudos aí. Quando eu jogo isso lá no efluente, ainda ele não se degradou, então ele não vai entender que não é para matar as bactérias do efluente, né? Vamos lá. Por isso que a gente substitui um quaternário por um ácido peracético, que ele se degrada em 40 minutos, uma hora, ele começa a se transformar em traços de ácido acético. Então, além dele diminuir o risco de uma contaminação química no meu processo CIP, porque ali eu vou passar alimento depois. Então, eu também ajudo o meu efluente. Então, é a união que faz a força, né? É dessa forma que a gente tenta levar a visão para o nosso cliente. Cara, eu acho que isso é muito legal. E para quem acompanha
o canal um ponto muito interessante, porque a gente discute muito isso, que a gente da parte ambiental muitas vezes fica só lá no final. Ou seja, deu um problema, o problema da IT. Não, o problema é da fábrica, o problema é de todo mundo, né? Então, quando eu não faço essa associação, e aí assim, ó, a gente quase sempre, quando tem um problema grave na estação de tratamento, a gente vai perguntar no processo, a gente pergunta no processo, tá, o que aconteceu? Né? A resposta é quase sempre, não, aqui não mudou nada. Aí você começa a ir a fundo, você vê, não, realmente mudou, alguma coisa aconteceu. E quase sempre, quando eu tive problema, essa é a minha experiência só, tinha alguma coisa a ver com os processos de limpeza. Então, assim, um processo de limpeza mais pesado, alguma coisa mais forte, então isso ia dar um problema dali uma semana, 2 na estação de tratamento. Lógico, eu tenho de residência, né? Mas então esse cara, não o que aconteceu ontem, mas o que aconteceu há 2 semanas atrás. Ah, a gente fez uma limpeza diferente, a gente foi mais agressivo. Bom, então, pô, matou o micro-organismo, às vezes cara, às vezes 2 meses para poder recuperar aquele mesmo lodo, com aquela mesma característica, né? O que a gente tem percebido, Marcelo, isso mesmo que tu falou, muitas vezes nem o fato de o cliente ter feito uma higienização diferente. Às vezes o simples fato dele ter trocado o operador do sistema, porque o mesmo não veio trabalhar e não tinha ninguém treinado, o cara foi lá, pegou qualquer produto, jogou ali dentro e fez o processo. E aí sobrecarregou o sistema. Então é que nem uma corrente. Os anel tem que estar muito bem amarrado, porque se correr fora, estoura. Então é dessa forma que a gente sempre tenta treinar, pelo menos nos 3 pessoas que saibam fazer o processo SIP, saibam mexer no sistema, que hoje a maioria das plantas já são automatizadas. E não é só lá apertar um botão. É ver um kit análise, é verificar um pH, é olhar se o tanque está adequado, se não tem fuga do sistema, que válvula abrir, onde abrir, por que abrir, que hora eu tenho que botar produto de novo, que hora eu complemento, que hora eu descarto. Então é um trabalho bem complexo, que demanda de atendimento, que demanda de acompanhamento para que a coisa ande certinho. Com certeza. A estação não é diferente, né? A estação de tratamento não é diferente, embora não é tratada da mesma forma, né? Mas às vezes no processo já tem toda essa dificuldade, imagina lá na estação de tratamento. E ainda pior quando eu recebo uma carga de um processo SIP, de um processo de limpeza qualquer, e isso afeta meu sistema de tratamento, e aí então tu leva quase como uma culpa, né, na estação de tratamento, que tem que ser dado um jeito, uma forma para poder não perder a estação como um todo, manter teus padrões, etc. Hoje o que a gente vê, Marcelo, é justamente isso. Chegou o problema lá, tem que resolver. Ok, tem que resolver, mas temos que entender por que chegou. E muitas vezes hoje não é dada essa importância na higienização. Lava porque tem que lavar, higieniza porque tem que higienizar, bota qualquer colaborador fazer, mas não é por aí o caminho. Então tem que andar integrado e com certeza no final a conta é grande. E o ganho é grande também. Acho que esse é um ponto que a gente poderia falar agora, nessa questão de como que na experiência de vocês, vocês enxergaram esse impacto. Talvez em números, talvez só em experiências, olhando para esses clientes de vocês, quando tu falou que me chamou muita atenção, né, que essa conta muitas vezes é muito mais alta lá na estação de tratamento do que no próprio processo SIP, né, e eu não estou fazendo esse link aí, né? O que a gente enxergou? Teve alguns clientes nossos que tiveram um problema ambiental, que não eram clientes, e aí nos chamaram, nós precisamos higienizar, mas não precisamos agredir a lagoa. Bom, como é que estão os parâmetros da lagoa? É esses que eu preciso. E aí a gente trabalhou em cima disso e adequou a nossa formulação pensando em não agredir a lagoa. Tanto em produtos biodegradáveis, que são muito importantes, que na primeira lagoa já se degrada, não gerando problema, enquanto a gente sabe que uma soda, ela fica ali na matéria orgânica, se tiver gordura, por exemplo, vamos pegar um abatedouro de suínos, de aves pesada, principalmente com bastante gordura, se tu tiver muita soda livre, ela vai fazer um sabão daquela gordura e não é problema, vira uma casca que tu não consegue tratar. Então o que acontece? E aí os nossos clientes, a gente começou a levar esse conceito, vamos olhar o teu efluente. E aí a gente começou a ganhar muito mais clientes, porque o pessoal viram que o custo lá de baixo era maior que o custo da higienização. E aí começaram a fazer conta. Então hoje a soda, e aí a gente pega, né? O comprador, ele faz, o teu quilo do produto é X, a soda é Y. Aí como é que fecha? Bom, mas onde tu gasta 2 kg, tu vai gastar 300 ml. Aí que está o pulo do gato. Então, não é 2 kg do nosso produto para 2 kg de soda. E aí que a Cleantech começou a evoluir muito e abrir mercado, levando esse conceito. Usar o necessário, e a gente tem uma filosofia de trabalho, Marcelo, que
que eu acho bem bacana que o nosso diretor Paulo sempre nos faz. Vender produto todo mundo vende, entregar na porta todo mundo entrega. Nós não vamos entregar na porta, o nosso produto nós entendemos. Então, o que a gente preza? Vamos fazer uma validação, a gente acompanha, a gente treina, a gente vai, não deixa o produto para o cliente fazer. E a gente prega muito, nossos vendedores, nossa área comercial, ela não tem meta de quantidade, ela tem meta de necessidade. Ou seja, nós temos que vender para o cliente a necessidade dele. Tanto eu acho que olhar dentro da fala, esse curso tem algum case, ou alguma informação, algo que eles colocaram, né? Lá na estação de tratamento, cara, olha, melhorou ou diminuiu meu custo por causa dessa situação ou daquela. Tem alguma coisa passada do ponto de vista prático mesmo? Exato. Legal. Acho muito legal. Cara, parabéns pelo trabalho. É um assunto que a gente nunca tinha abordado aqui no canal. E fico fazer bate-papo. Certamente isso vai servir para quem acompanha a gente já há um bom tempo. E, para mim, teve tudo a ver com influência, mas que a gente fazer essa forma de fazer, para mim, faltava. Faltava alguma coisa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito legal, acho que para nós aqui também é um prazerzão gravar com vocês. Valeu, Jorge. Muito obrigado. Gente, um abraço aí. Até o próximo episódio. Valeu. Mais.